técnicas, por exemplo, vai acontecer de nas passarelas, de vez em quando, aparecerem técnicas específicas. Agora o crochê tá gritando, o crochê tá aparecendo em quase todas as passarelas e já vem há várias estações, em acessórios, em roupas, em diversas situações. Então, apareceu, aproveita. Quem é do crochê, aproveita. Manda esse crochê para tudo quanto é lado em termos de divulgação. Põe nas redes sociais, põe no WhatsApp, põe em Pinterest, onde você quiser colocar que você está seguindo a tendência. E acompanhe essa tendência, vê como ele está sendo mostrado na passarela. Ah, porque o crochê que está sendo mostrado por lá é um crochê mais aberto, tipo rede. Então, como que eu posso aproveitar esse crochê mais aberto, tipo rede, no que eu faço? Ah, eu faço, igual a Paixão falou ali, eu faço bordado em vagonete. Ah, eu faço pano de prato. Então, o crochê que eu faço é barrado de pano de prato. Se você tá vendo que lá nas passarelas está tendo uma trama de crochê um pouquinho mais aberta, testa. Faz um barrado com uma trama um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais diferenciada, com uma cara mais moderna, que saia um pouco dos biquínis tradicionais ali e testa. Vê como seu público vai se comportar. Então testa, faz esses testes. Ah, trabalho com vestuário, pega essas tendências do crochê, leva para o vestuário, mesma coisa para o tricô. Tem épocas que a passarela mostra bordados riquíssimos. Olha o bordado, que tipo de bordado que é um floral, é um vintage, é um bordado com cara de tatuagem, é um bordado mais tradicional, um bordado étnico. Olha aquilo ali com cuidado. Se você é do bordado, vai lá, tenta reproduzir nas suas peças para ver o que vai acontecer. Testa o seu público, tá bom? Explorem, principalmente toda vez que o artesanato está gritando na moda. Ele está gritando. Várias marcas estão usando artesanato dentro das coleções. Olhem como essas marcas estão fazendo, olhem como elas estão se comportando, tragam para o universo de vocês, repliquem no ateliê de vocês. E quando eu falo replicar, não é copiar tal qual não, tá? Seja original, pega o conceito, pega a ideia, tenta entender o conceito daquela técnica, como que ela está sendo usada ali. Ah, ela está sendo usada como um acessório, ela está sendo usada como um detalhe, ela está sendo usada numa bolsa e tal. Vamos trazer, vamos fazer também. Vamos tentar fazer com a nossa cara, com a nossa personalidade, tá? Explorem, adicione esses detalhes personalizados nas criações de vocês. Bota a pitada de vocês ali, tá? Para dar um diferencial. E da mesma forma que eu estava falando para vocês, existem algumas tendências também que trazem um estilo um pouco mais desconstruído. Então, por exemplo, uma coisa mais com cara de handmade. Teve uma época que tinha aquelas tendências lá, você tem, por exemplo, as calças rasgadas, as jaquetas rasgadas, com a aplicação por cima, essas coisas com cara de customizado. Então, isso tem muito a ver com artesanato. Prestem atenção nas marcas que estiverem fazendo isso, porque isso tem muito a ver. Como que eles estão fazendo? Eles estão fazendo apliques, eles estão fazendo tipo patchworks de referências ali, eles estão fazendo desconstrução mesmo, de ir lá e deixar uma parte poída, que é para dar uma cara de desgastado. Então, observem como está acontecendo e tenta trazer, tá? Essas tendências, gente, elas não são criadas ao acaso, como eu falei para vocês lá no começo. Elas são frutos de anos de pesquisa, tá? Não é um negócio tipo assim, eu vou sentar aqui agora, vou pesquisar mais ou menos o que tá rolando, vou montar meu boletim de tendências aqui, vou soltar, porque é isso que vai rolar na próxima estação. Não é assim que funciona. É coisa de 10 anos de pesquisa e às vezes até mais, dependendo da intenção da pesquisa. Se é pesquisa de tendência comportamental, é feita geralmente em décadas. Por isso que a gente fala assim, na década de 20 as pessoas eram assim, na década de 30 as pessoas são assim, né? E por aí vai, porque geralmente os comportamentos, eles têm essa fase de transição, assim, de evolução ou não, né? Às vezes a gente pode questionar se alguns comportamentos atuais são mesmo uma evolução de comportamentos do passado ou não, mas essa tendência de mudança no comportamento, na forma de pensar das pessoas, na forma de se comunicar, na forma de se expressar das pessoas, geralmente ela acontece em décadas, tá? Então, assim, as tendências, elas são frutos de anos de pesquisas, de anos de estudos de comportamento de mercado consumidor.
E essas pesquisas elas são realizadas por empresas especializadas e muitas vezes contratadas exclusivamente para isso. Então, essas empresas, elas antecipam hoje para a gente as tendências em até 5 anos. Então, tem algumas empresas que elas conseguem fazer essa antecipação. A WGSN, por exemplo, que é uma grande empresa de pesquisa de tendências, ela está prometendo uma antecipação de 5 anos. De 5 anos. Então, se você hoje consome os produtos da empresa da WGSN, você vai estar por dentro do que vai acontecer daqui 5 anos. Em 2028, você vai estar prevendo o futuro, você vai saber o que vai acontecer lá em 2028, porque eles já fizeram essa pesquisa, já fizeram esse compilado de material e conseguem com muita exatidão, gente, raramente eles vão errar, mas com muita exatidão eles vão conseguir trazer o que é tendência de comportamento, principalmente de mercado consumidor, tá? E essas pesquisas, muitas vezes, elas são baseadas nos desejos de consumo de grupos específicos de consumidores, tá? Então, se elas são baseadas no desejo de consumo desses grupos específicos, certamente esses grupos vão consumir produtos que tenham essa linha de raciocínio, independente do produto. Independente do produto. Então, vamos voltar lá no exemplo do animal print, da estampa de bicho. Então, tem lá a estampa de bicho, vamos supor, a estampa de bicho tendência e tal, na moda, várias passarelas estão mostrando a estampa de bicho, então você já sacou, você já sabe que aquilo ali é uma tendência. Por que você pode trazer isso tranquilamente para o seu produto? Porque a pessoa que estiver louca pela estampa de bicho, para consumir a estampa de bicho, para ela não vai interessar se essa estampa de bicho está numa blusa, se ela está num tênis, se ela está numa mochila, se ela está num cachepô, se ela está numa caixinha de guardar bijuterias, se ela está num acessório decorativo para casa, se ela está num suplá. Não vai interessar para ela onde está essa estampa de bicho. O comportamento de consumo dela faz com que ela queira a estampa por si só, independente de onde ela se apresente. Vocês estão entendendo a pegada quando a gente fala assim de pesquisa de mercado consumidor? As tendências desse mercado consumidor para daqui a alguns anos, para a próxima estação? Por que isso é relevante? E como que isso é importante para a gente poder trazer para o nosso artesanato? É aí que está a pegada. Essas pesquisas, como são de comportamento, elas conseguem entender que o cérebro dessas pessoas vai querer que elas consumam daqui a determinado período esse tipo de coisa X, ou o Viva Magenta, ou a estampa tal, ou o formato de blusa tal, ou o conceito tal. Vocês estão entendendo por que é certeiro? Por que é certeiro? E se a moda, por que a moda é o nosso ponto de partida? Porque ela antecipa, porque ela trabalha antecipado. Por que a gente vai esperar acontecer para poder fazer? Se você espera acontecer, espera a moda chegar aqui no público final, né? No público consumidor final, você espera essa moda chegar aqui, para daí começar a produzir, a começar a fazer, você já perdeu tempo. Você já perdeu tempo. Agora, se você está observando um desfile de passarela que vai mostrar uma tendência, um desfile internacional, aquilo que está acontecendo lá, gente, lá no internacional, vai chegar no Brasil daqui 2 coleções. Então, uma coisa que está sendo mostrada lá agora vai ser moda aqui no começo do ano que vem. Vocês estão entendendo? Então, você consegue antecipar. Você consegue se planejar, você consegue já ver os materiais e muitas vezes comprar esses materiais até mais barato, porque quando tiver no pico da onda, quando tiver na alta moda mesmo aquele tipo de material, as empresas tendem a subir o preço. Vocês estão entendendo a lógica, a pegada do negócio, a estratégia de você seguir o que a moda faz?